Monja, boa noite, Trashdelec. Boa noite, Trashdelec. Tudo bom, Felipe? E você? Como está essa vida em São Paulo? É uma loucura. Uma loucura, né? Mas... É. Tá. Mas bem, a liberação é uma qualidade interna e todos temos perfeito. Ou seja, está na medida única, né? Nosso karma é nosso dharma. Então, a vida que temos é a vida perfeita para a iluminação. E devemos bem aproveitá-la, porque é nossa única vida e estamos aqui para isso. Ou seja, para nos libertar do sofrimento. E a forma de se libertar do sofrimento é gerar causas de felicidade. Assim de simples, né? Então, é como responder com acolhimento para tudo. Ou seja, nunca rejeitando, nunca segurando e sempre acolhendo. Então, acolher é amor, né? É uma atitude amorosa, gentil, bondosa. É sempre responder desde esse coração bondoso. Mas também digo, né? O amor também tem seu aspecto enérgico. Ele não é somente pacífico, por dizer assim. Também é amor repreender. Também é amor chamar a atenção. Então, também esse acolhimento, ele também tem um sabor desperto, ele também tem um sabor de sabedoria. Não é como se fala assim, tudo bem, sabe? Não é um deixar-se levar, é um ser consciente. Então, essa qualidade do acolher também tem esse brilho de um trabalho interno, né? Não é um abandono. Não é um deixar ser levado pela correnteza, né? Ou seja, você está desperto e cada situação é única e está se apresentando e com o coração bondoso, com a gentileza, está acolhendo. Mas essa gentileza tem todas as suas nuances expressivas, porque ela é algo vivo e desperto, trabalhando com cada situação. Mas a resposta nunca está com uma raiz ou com uma base, pois em aflição, mas sim no coração bondoso. Então, essa gentileza interna é o que temos que resgatar e cultivar, ou seja, estar bem. E essa gentileza interna tem que ver com a nossa conexão, com o nosso refúgio interno, tem que ver já com uma mente contemplativa. Então, esse refúgio já é essa capacidade de dar um passo atrás, de não estar tão identificado, não estar tão preso na identificação, na identidade, no eu e nas relações do eu, né? E seus conceitos. Então, é poder estar um pouco mais contemplativos. Então, o ponto essencial é transformar a nossa vida numa vida contemplativa e não tão reativa. Ou seja, não estar tão dentro do personagem, poder estar mais observador, mais reflexivo. Então, esse é o ponto primeiro de partida, porque isso já vai evitar muitas aflições e já vai criar um espaço onde é possível uma nova resposta. Deu uma caída, mas já subimos. Então, a essência do caminho
que Buda nos propõe como liberação do sofrimento é uma vida contemplativa e não reativa. Então, como podemos estar mais observadores e não responder tão de imediato. Então, estar mais abertos e uma contemplação sem julgar, ou seja, sem estar colocando conceitos, uma contemplação aberta, ou seja, um estado neutro, um estado mais frio, menos emocional, menos identificado, mais neutro. Então, essa posição é a posição perfeita para que possamos conectar com o refúgio, com o coração bondoso e poder ter uma resposta mais verdadeira. Mas viver de forma contemplativa não é tão fácil devido à forte identificação que temos. É uma experiência visceral a relação que temos com o corpo, com os nossos eus, o eu mãe, o eu filho, cada personagem. É toda uma vivência muito intensa, muito próxima. Então não é tão fácil conseguir essa distância e essa contemplação. Isso também é um treino e exige um tempo para que pouco a pouco a identidade tão forte como única realidade vai se tornando enfraquecida e vamos podendo ter mais experiência do ser consciência, do consciência aberta, ser consciência aberta. É um processo que vamos desenvolvendo. Mas como todo bom desenvolvimento progressivo, está na dependência de um treino, porque é uma capacidade que estamos desenvolvendo, então o fator constância se torna muito importante. Não é tão importante a quantidade no sentido de quanto tempo dedicamos, mas sim a constância de que seja todos os dias. Então é necessário a meditação formal como remédio para curar essa ignorância tão profunda que nos faz reagir de forma impulsiva devido a um fator de identificação muito intenso. Então é necessário enfraquecer essa intensidade de identidade e identificação, e para isso é necessário tomar esse remédio, e o remédio é a meditação. A meditação é o remédio, e o remédio é um espelho. Então, o remédio é o espelho mágico para ver quem realmente somos. A pupila do olho não consegue ver-se a si mesma. Da mesma forma, a consciência não consegue ver-se a si mesma. Ela se projeta e se identifica com a sua projeção, sem dar-se conta que o objeto, o sujeito ao qual se identifica é sua própria mente. Então, toma por outro todas as suas projeções. É um tema bem profundo e isso é um tema de autoconhecimento, e a meditação, a técnica da meditação é esse espelho que faz poder ver quem realmente somos e poder ter uma experiência direta da consciência plena, da consciência aberta. E isso é a liberação do sofrimento, é a possibilidade de começar a permanecer, a residir, a integrar essa experiência na nossa vida. Então, a nossa vida se torna uma vida contemplativa e nós estamos conectados com a nossa essência luminosa, que é estável, que é permanente, absoluta e que não oscila. Então, ficamos equilibrados, integrados e desde aí o que irradiamos são somente bons resultados, ou seja, boas causas. É uma mente positiva, é uma mente que cultiva o positivo, que afirma o positivo, que se expressa de uma forma positiva. Essa é a mente da felicidade e a mente que desenvolve, progressa, experimenta cada vez mais abertura, mais consciência, mais estado desperto e mais qualidades. E nos dá acesso a outras dimensões mais sublimes da consciência. Então essa é a mente que estamos investigando
E essa mente é a nossa essência, a natureza, e essa essência, a natureza, é a mesma em todos. Digamos que é a luz infinita que brilha na essência de todos os seres. Então, quando conectamos com a nossa essência, conectamos com a mesma essência, com a essência única, onde não tem um, dois, em cima, embaixo, mais velho, mais jovem, pior, melhor, é a mesma luz. Não tem idade, não tem tempo, não tem espaço, não tem aumentar, nem diminuir, nem ganhar, nem perder. Não existe esse tipo de manifestação. Então, entramos numa nova dimensão de experiência, de consciência, que traz como realização a liberação do sofrimento. O sofrimento está nesse jogo dual da mente, e essa mente que é uma mente fragmentada e que ignora a sua essência e fica presa nas projeções sem dar-se conta que a prisão que vive, o sofrimento que experimenta, são suas próprias projeções. Daí surge a grande compaixão que acompanha a sabedoria, a própria mente desperta, ela é amor e compaixão, é uma experiência unida. Essa nova dimensão é a dimensão do amor perfeito, puro e genuíno, e vai acompanhado da compaixão, porque somos esse estado bem-aventurado, e todo sofrimento que experimentamos é devido à ignorância. Por ignorar o que somos e buscando o que somos, geramos causas de sofrimento, porque buscamos por caminhos equivocados e buscamos com uma mente confusa. Então, tudo que encontramos como resultado é mais confusão, é aflição. Então, a experiência da liberação do sofrimento é a experiência do autoconhecimento, é reconhecer a nossa verdadeira natureza como essência e nos libertar de todas essas aparências conceituais, como, por exemplo, o conceito da morte. É um conceito, e tomamos por real esse conceito sem nem sequer questionar se tem ou não alguma validez. E assim são muitos conceitos equivocados que tomamos por real sem nem sequer questionar. Mas quando questionamos, investigamos, vemos que não tem nenhuma base de realidade. Simplesmente é um conceito consensuado que tomamos como verdadeiro. Como, por exemplo, é a morte com a sua cortina negra do luto, o fim, é simplesmente um conceito. Mas existem outros conceitos e podemos também investigar e ver quanto de sentido faz. É uma questão de investigar e certificar pela nossa própria experiência, pelo nosso próprio insight, avalando com a nossa própria vida, é que vamos certificando os caminhos válidos e verdadeiros que nos liberam do sofrimento. A meditação é esse caminho e atualmente ela já é reconhecida, não somente dentro do budismo, mas ela é utilizada em muitas doutrinas, taoísmo, cristianismo. A meditação é uma técnica de autoobservação, uma técnica introspectiva e que traz desde um nível bem assim superficial, um relaxamento, um descanso e num nível mais profundo a liberação completa do sofrimento através de um profundo entendimento de como funciona a nossa mente e o campo de manifestação. Ou seja, tudo que se manifesta está em relação com o que se movimenta na nossa mente e consciência. Então, ao ser consciente de como opera essa relação, começamos a criar a felicidade. Portanto, é um caminho de autoconhecimento, de autoliberação, através de um entendimento, através de uma realização, através de um trabalho interior, de uma transformação interior. Não é uma graça que cai do céu, mas sim o resultado de um trabalho consciente de autoconhecimento que opera dentro da própria consciência. E é um trabalho que cada um tem que fazer, ninguém pode fazer pelo outro. Podemos inspirar e criar boas causas e condições, mas definitivamente esse caminho da autoliberação é um trabalho que cada um
tem que realizar dentro da sua própria consciência. Assim é como é expressado pelos Budas, pela doutrina dos Budas. Então vamos a meditar um pouquinho. Já estamos nesse curso há alguns meses, afortunadamente, estamos conseguindo gerar um progresso. Temos assim um corpo que está acompanhando e progressando junto, isso é muito positivo. Já meditamos semana a semana, como é um treino, vamos mudando o que é o objeto da nossa meditação. Então já experimentamos vários objetos. O último objeto que meditamos foram nas emoções aflitas, que é bastante doloroso, e nos demos conta que apesar de estar uma semana ou mais meditando nas emoções aflitas, vimos que é de uma profundidade e de uma intensidade que requer muito mais tempo do que 1, 2 ou 3 semanas. É uma meditação que devemos sempre estar trazendo e limpando esse inconsciente e se aproximando com essa luz da sabedoria, do amor que acolhe, para poder nos libertar de todas essas dores acumuladas, de todos esses traumas, de todas essas experiências que estão marcadas no profundo da nossa consciência. Então requer mais visitas, mais familiaridade para poder acolher a todas essas experiências dolorosas. Então hoje a gente vai repassar um pouquinho as emoções aflitas e depois entramos já na próxima semana, nesse período último até o final do ano. A proposta de Mingyur Rinpoche é que tenhamos experiências, depois de haver sido apresentados a vários objetos de apoio, a respiração, o corpo, as sensações, a dor, os sons neutros, sons agradáveis, objetos visuais neutros, objetos visuais sagrados, os pensamentos, as emoções negativas, as aflições. Então temos assim um conjunto de apoios e até mesmo sugerimos que experimentem outros apoios, como por exemplo a luz de uma vela, é um bom apoio, um copo de água, meditar olhando para um copo de água, meditar com um espelho e uma vela e meditar no reflexo da vela no espelho. Esses são bons apoios de meditação e cada um deles vai dar uma experiência, vai despertar uma qualidade de experiência diferente, mas todas elas sempre nos levam à mesma experiência, que é uma experiência que transcende a nossa vida comum, com as nossas argumentações, e nos abre a uma consciência aberta, uma consciência espaçosa, presente, um estado de presença, uma consciência infinita. Podemos tocar essa consciência infinita. Os apoios são para poder conduzir a nossa consciência para um nível mais profundo, para que a mente não se distraia com os pensamentos e imagens da vida comum. Então, através de um apoio, conseguimos sempre atravessar as aflições e conectar com a essência da nossa natureza. E essa conexão é um estado de abertura contemplativa, e essa abertura contemplativa vai se tornando cada vez mais ampla, de forma que é capaz de abarcar o infinito, fica livre de qualquer tipo de limitação. Então essa é a consciência que estamos investigando, e todos os apoios, quando a mente se concentra e tira a identidade e identificação, se dissolve a dualidade e conectamos com a unidade. Conectamos com essa luz infinita, que é a nossa consciência desperta. E a partir de aí, a dualidade não opera, então já não existe a minha luz e a tua luz.
existe uma única luz que brilha em todos. E aí já é a simultaneidade, instantaneidade, porque a consciência infinita é capaz de abraçar e abarcar tudo e todos. Então é um único brilho de consciência desperta. Então é uma experiência de simultaneidade, de unidade. Não existe um, dois, espaço, tempo. É simultâneo, é instantâneo. Então quando entramos nessa consciência, entramos nessa dimensão de consciência. E os apoios é para conduzir-nos a essa experiência. E podemos experimentar que, através da concentração, conseguimos libertar a mente da dualidade, que é sujeito e objeto. Ou seja, os pensamentos em relação ao objeto de apoio, deixamos que se dissolvam todas as emoções e simplesmente utilizamos como um apoio para a mente não se distrair. Quando colocamos uma flor para meditar num objeto visual, não ficamos segurando a beleza da flor. Permitimos que a beleza da flor flua, permitimos que todos os pensamentos e conceitos e lembranças fluam, e o que permanece sempre é um estado completamente neutro, um estado absoluto, e esse estado absoluto ele vai acompanhado de completude, é uma serenidade plena. E esse estado sereno e pleno é o que investigamos, é a consciência na sua essência, é a consciência infinita, é a presença. Esse é o verdadeiro objeto de investigação na nossa meditação. A meditação é esse espelho que faz possível ver a própria face. Podemos ver a consciência, podemos ver com o olho da sabedoria a essência infinita, a luz infinita, a consciência infinita que somos. E uma condição de perfeito e puro amor e uma radiante compaixão que tudo penetra, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então vamos a experimentar com esse apoio difícil, mas muito importante de treinar, porque são muitas as emoções negativas acumuladas e é esse peso que não permite que possamos ter acesso às dimensões puras da mente, esse peso kármico, esse peso conceitual. Então é necessário liberar o nosso inconsciente. Para isso vamos a utilizar esse material escurecido, doloroso, para que seja uma ponte, para que seja um apoio para a nossa mente sublime, ou seja, que através da própria aflição, do próprio inconsciente, possamos experimentar a transcendência e ter o acesso à fonte luminosa da essência do ser. Ou seja, a própria aflição se torna o caminho da iluminação. Esse é o processo que estamos fazendo no nosso treinamento. Então vamos a relaxar o corpo, relaxar a mente, sentir a respiração. Todos os campos sensoriais, toda a mente, todos os estados mentais, deixando tudo aberto. Colocando nossa âncora, nosso apoio na respiração, no corpo.
Vamos a despertar a motivação correta e cultivá-la, dando assim uma direção à nossa meditação. Meditamos para o benefício de todos os seres. A nossa prática de meditação, nossa investigação interior, leve à causa da paz e felicidade para todos os seres. Compartilhando essa luz desperta na mente, no coração de todos os seres, trazendo paz, amor e felicidade. Gerando esse compromisso, sendo responsáveis para com a felicidade de todos os seres, fazendo da nossa meditação uma boa causa. Descansando na consciência aberta, um estado contemplativo, onde a consciência não fica fixada, mas fica aberta, e solta, libera qualquer aspecto que chame a atenção, que se fixe. Seja um pensamento ou uma sensação, ao fixar-se, liberamos, deixamos ir. E permanecemos, reconhecemos essa posição interna de abertura de consciência. Vamos a trazer na nossa mente uma aflição, seja do nosso dia, da nossa vida, dessa etapa do passado. Algo que nos preocupe, nos deixe inquietos, nossa mente obsessiva em função de alguma preocupação. Escolher uma aflição, algo que nesse momento aflige nossa mente, ou tenha afligido, ou continue afligindo. E vamos a colocar como um objeto todo o contexto, personagens, cenários, emoções, razões, permitindo que todo esse conteúdo se libere, deixando de dar importância a todos os conceitos que sustentam a realidade, a solidez da nossa aflição. Todas as razões
todos os porquês, todas as justificativas. E mantendo o fato diante, sem dar importância ou realidade para os conceitos que sustentam os fatos. Permitindo que toda importância se dissolva. Deixar de agarrar a importância. Como quem olha um filme sem estar envolvido em seu argumento, apenas é um filme. E sem se envolver na argumentação, na história, no tema que se desenvolve do filme, ficamos olhando para essa tela onde tudo perde a importância. E o que fica é o filme na tela. Sem alguém identificado, sem solidez, realidade. Nada é importante, nada é real, nada é sólido, nada é tão verdadeiro como parece. Olhando para o filme da nossa aflição, sem que estejamos aí identificados, mas dando esse passo e com uma consciência aberta contemplando. Gerando esse movimento de olhar para a consciência. Quem está olhando? Quem observa? Conectando com a consciência aberta, um estado desperto, contemplativo, sem estar limitado por alguém, nem algo, nem dentro, nem fora. Um estado, uma dimensão de consciência que transcende o corpo, o nome, a forma. Reconhecendo a luz infinita da consciência desperta. Acompanhada de um amor puro, que acolhe tudo e todos, acompanhado de uma compaixão pura por todos aqueles que estão presos no sofrimento, projeções, fantasias mentais,
que se tornam reais. Descansando na consciência aberta. Vamos a continuar um momento mais no nosso treino, na nossa meditação. A proposta agora, que é o que vamos desenvolver essa semana, vai ser escolher o apoio. Vamos agora, desde a consciência aberta, vamos a retornar à mente conceitual e vamos a escolher de todos os apoios que foram apresentados nesse momento. Podemos escolher as emoções aflitas, ou podemos escolher o pensamento, ou a respiração, ou a sensação, ou os sons naturais. Vamos escolher um apoio que nesse momento nos chame a atenção ou nos pareça atrativo. Vamos escolher esse apoio e vamos a utilizar para que a mente não se distraia. É um apoio para a nossa meditação. Então, colocamos nossa mente nesse apoio, não deixamos que ela se distraia com o apoio, permitindo que todos os conceitos em relação ao próprio apoio possam ser liberados, que a mente não se fixe nos conceitos, mas permaneça de forma neutra, sem conceitualizar, simplesmente se apoiando, para não se distrair. Quando a mente se concentra, ela se integra, se assenta. E a mente integrada é uma mente aberta e contemplativa. Ao contemplar sem interferir, ao estar integrada, é fácil de poder reconhecê-la. Reconhecendo a consciência aberta, reconhecendo esse potencial infinito, é consciência, não tem limitação, somente conceitos podem limitar a consciência.
Se em algum momento perdemos nossa concentração, nos distraemos, voltamos ao apoio escolhido, sustentamos o apoio e nos abrimos a contemplar. E na abertura contemplativa, damos esse olhar mais profundo, esse olhar interior, capaz de ver a consciência desperta, de ser consciente desta qualidade pura. Uma inspiração mais profunda, sempre dedicando a boa energia, ao bom mérito, a sabedoria, para que seja uma boa causa e que gere assim benefício a todos os seres. É muito importante esse impulso, essa direção no início da meditação e essa conclusão, dedicação ao finalizar a meditação. Então, uma inspiração mais profunda. Vamos abrir um breve comentário. Dificuldades, experiências. Alguma dificuldade em relação às emoções aflitas, é um aspecto sutil e profundo, e então ele requer mais dedicação para que a gente comece a ter um controle das nossas aflições. Mas mesmo sendo uma experiência inicial, já traz um sabor de liberação, um sabor de conseguir não estar permeado pela aflição. Então, apenas utilizar a aflição como um apoio já nos liberta da própria aflição, já nos permite estar mais contemplativos e não tão presos dentro de toda a artificialidade construída que é a própria aflição. E isso faz com que a gente possa esvaziar. Esse olhar consciente esvazia esses conteúdos aflitos. E com um pouquinho mais de treino, chega a nos libertar completamente. Então, que experiência vocês tiveram? Que comentários podem fazer a respeito dessa meditação? Ninguém quer comentar nada? Bom, bom, eu já comentei ontem, né, a respeito, e quer dizer, eu vejo assim que existe uma, não é nada fácil, né, a gente fazer esse tipo de meditação, né? Não é fácil, mas é eu já muito consegui bom. enxergar um aspecto que é muito bom. Enxergar um aspecto positivo, assim, se disciplina, né, a fazer a meditação nas aflições de uma maneira natural quando elas surgirem, não no momento da meditação, mas no momento em que essas aflições surgem, que pensamento que conseguiu apreciar na meditação, ele pode surgir para justamente nos tranquilizar, né? Nos tirar dessa situação assim mais difícil, né? Em termos de um pensamento aflitivo, né? Estou dizendo assim, não dentro da meditação, nos momentos em que surgem, né? Em outros momentos da vida, né? Porque a gente você está às vezes bem e tal, e aí vem uma lembrança, vem uma situação, né? Então, se a gente treina a fazer a meditação aflitiva, né? Nos pensamentos
de se serenar, de se encontrar esse refúgio interior, acaba sendo muito válido, né, para esses momentos. Quer dizer, você acaba trazendo isso para os momentos, né, para esses momentos difíceis, né? Eu vejo o seguinte, que traz benefício em vários níveis, desde as aflições que vão acontecendo interna ou externamente no decorrer do nosso dia, ou seja, essa autoliberação, mas também existe um processo mais profundo que tem que ver com as nossas dores mais profundas. Essas dores estão muito próximas, não estão tão distantes. Então temos assim vários relacionamentos difíceis dentro do contexto daqueles que amamos. Existe muita dor com os pais, com os filhos, existe marido e mulher também. Então existem muitas questões não resolvidas, que são estados aflitos, que ficam aí escondidos, que não querem ser nem lembrados muitas vezes, mas que estão essas feridas, esses machucados dentro de nós. E através dessa meditação é uma forma da gente curar isso, sanar isso, também ir até esse material mais doloroso, que pode ser a tristeza pela perda de um ser querido, um luto que não se cura, por exemplo, né? Isso é uma aflição e às vezes está muito escondido. Tem estados pessimistas de uma mente fracassada, porque se sente com muita pouca estima, muito inválido pelas razões que cada um sustenta. Às vezes é uma aflição muito interna, nem sequer é externo. Tem muitos processos depressivos que são muito internos e a gente assiste a alguns suicídios que ninguém entende, porque existe um tipo de depressão que ela não é externa ou aparente, mas é uma aflição interna. Então essa meditação, ela também tem esse nível mais profundo, porque é uma meditação formal. Agora, no dia a dia, a gente vai respirando também. Então essa prática formal, esse treino, ele também se apresenta quando uma situação nos irrita, seja no trânsito, seja no mercado, seja com alguém que nos provoque, ou seja, em vez de ter uma reação mais imediata, permite desarmar essa aflição, né? Não entrar no jogo da aflição, não cair na aflição. Permite a gente dar uma respirada e dar um passo para trás, uma abertura, e a partir de aí já uma conexão interna e um acolhimento. Ou seja, sou luz infinita, estou para iluminar. E as minhas ferramentas é amor e compaixão. Ou seja, imediatamente, quando deixamos de estar identificados e damos um passo atrás e nos abrimos, e é uma respiração, aí, espera, eu sou um ser divino, eu sou consciência desperta, ou seja, eu posso escolher não estar aflito, ou seja, existe esse insight que aparece na nossa vida, e isso já é liberador e é um grande presente poder não cair nas aflições, isso é uma maravilha. E logo, existe toda uma situação kármica que tem a ver com os nossos relacionamentos que estão muito fixados, ou seja, fixamos o pai, o irmão, o amigo, então temos uns relacionamentos condicionados já. E se trata também de se libertar dessas tendências a experimentar aflições que existem nesses condicionamentos nos nossos relacionamentos. Então, essa meditação, ela também vai nos ajudar a não deixar aquela pessoa chata, aquela não sei o quê. Toda essa evaluação, toda essa parcialidade que fixamos nos nossos relacionamentos, também permite a gente soltar isso e poder ser mais espontâneo, poder estar mais livre, poder ter uma visão mais pura dos nossos relacionamentos. Então também traz esse benefício de não dar importância ou não dar solidez para essas fixações
que congela o outro num determinado lugar, numa determinada qualidade. Então também vamos destravando esses outros, né, do nosso mundo interno. Isso logo reflete num relacionamento mais espontâneo, mais puro, mais simples, não tão projetado, não tão congelado, mais flexível, mais maleável. Mas o mais profundo que traz essa meditação é poder realmente libertar o nosso inconsciente de muitas dores. E essas dores é como uma lente que fica impedindo a plenitude no momento presente. Então também é muito importante isso. E logo também permite uma conclusão de uma vida bem resolvida, porque não temos esse peso, essa carga, essa dor em nós. Então, é uma forma da gente limpar o inconsciente através da meditação. É uma meditação, ela é maravilhosa. E logo tem algumas aflições que às vezes está dentro da nossa família, ou está dentro de uma etapa, de uma relação de trabalho, por exemplo, ou de um vizinho, e vamos a ter que lidar com isso. E então ela é muito boa para deixar de dar importância a essa aflição, para desarmar essa aflição, para esquecer dessa aflição, para liberar essa aflição, porque somos nós que fixamos e seguramos. Então a aflição, ela passa a ser um grande mestre no nosso caminho, porque através dela podemos ter acesso a uma experiência de equilíbrio, de iluminação, uma experiência profunda de consciência. Então ela é muito importante, porque ela vai permitir essa iluminação profunda no nosso inconsciente. Então ela é uma meditação que treinada traz muita liberação, muito profunda. Mas ela, como todos os exercícios, não é algo assim como, eu já sei, eu já conheço, eu já fiz, eu conheço essa meditação, eu conheço essa técnica. São técnicas. Agora, essas técnicas devem ser utilizadas para trazer realização. O objetivo de uma técnica é ela trazer a realização e não simplesmente conhecer a técnica. Essa técnica é um treino para que possamos ter a perfeição, devemos treinar a nossa mente. Então é necessário treinar em meditação. Esse exercício, esse apoio das aflições bem treinado, traz paz e liberação do sofrimento. Faz com que possamos curar todas as feridas abertas e mal curadas de todas as nossas vidas que amadurecem nessa, e muitos sentimentos que nem lembranças temos das suas causas, mas que nos afligem, porque às vezes temos uma aflição existencial sem nenhuma causa. Então isso também faz curar. E bem conhecido é a nossa síndrome do pânico da nossa época. Quantos entram em crises sem objeto, sem causa, ou se não, crises de ansiedade. Também entram em crises de ansiedade sem objeto, sem causa. Então, são aflições autogeradas. Então, essa meditação, ela vai ajudar a liberar de todas essas aflições e tendências delas, né? Porque a aflição nem precisa ter objeto. A própria mente se aflige sozinha. Ou seja, existe um estado que o próprio ego, ele se autoflagela, ele tem essa tendência de se autossabotar para gerar uma experiência de existência. O ego, ele existe através da dor. Ele, quando tem prazer, ele não existe, ele se dissolve. Por isso ele precisa da euforia, que é uma experiência de prazer grosseira, que é bem palpável, ou necessita de experiências de dor e sofrimento, que parece muito real, intenso. Quando está no estado de paz e serenidade, o ego não tem muita existência.
Basta a gente ver, quando a gente está em paz, passeando numa praia, estamos relaxados, a gente não tem uma identidade nesse momento, a gente tem uma dissolução da nossa identidade. Não obstante, quando alguém nos difama, temos uma experiência de raiva ou de intolerância, onde o ego está muito forte, a sensação de eu existindo e me defendendo e atacando, ele está presente. Então, a natureza dele é o conflito, é essa resposta de defesa e ataque. Ele vive, ele existe através disso. Então, a aflição é a existência do ego. À medida que levamos essa luz do acolhimento, essa luz da sabedoria, essa luz de não fixar, de soltar, de liberar, ou seja, acolho para liberar, para soltar, o ego deixa de existir, ele perde o suporte da sua própria existência. Então, uma experiência de mais paz e felicidade, acompanhada de entendimento do não-eu, da não-dualidade, que é amor e compaixão e sabedoria, de que somos todos a mesma luz, e todas as limitações e fronteiras e parcialidade da mente se desarma, se dissolve. É a liberação. Portanto, essa meditação bem treinada, ela traz grande liberação. Ela traz não somente liberar os momentos quando acontecem, não somente os nossos relacionamentos, mas uma profunda liberação dos nossos conteúdos que nos afligem em vários níveis. À medida que meditamos nela, vai aparecendo níveis diferentes. Um dia é uma aflição, outro dia é outra aflição. E existem aflições que são globais, culturais, tem várias coisas nos aflige, por exemplo, a economia atual, a inestabilidade econômica, a inestabilidade sanitária, ou seja, temos vários níveis de aflição. Não sabemos muito bem o que vai passar, tudo isso é preocupação, aflição. O próprio vírus, ele gera muita aflição, muitos tipos de aflição diferentes, né? Então temos essas correntes de aflições que são coletivas, junto com as aflições que são profundas dentro de nós. A própria aflição da ignorância, onde nos sentimos num corpo que naturalmente envelhece e morre, isso gera uma aflição contínua, o medo de adoecer, o medo de morrer, isso o medo do acidente, o medo da perda, tudo isso são aflições. Então temos muitas nuances de aflições, e à medida que vamos meditando nas aflições, vamos colocando esse olhar da consciência desperta nessas nuances das aflições, e vamos liberando a nossa mente desses estados aflitos. Então essa meditação, ela vai dando cada vez mais paz no nosso interior, mais espaço, mais paz. É maravilhosa. Eu uso ela, eu aplico ela e falo que é mágico, que é maravilhoso, né? É impressionantemente maravilhoso, porque é liberador. Ou seja, a gente senta para meditar, estou falando de prática formal, né? A gente senta para meditar e consegue, que é como um mágico, desaparece as aflições, é como um botão que se clica e desaparecem. E isso é muito importante, ter essa visita na paz. Então, essa é uma meditação que ela é mais direta do que, por exemplo, meditar na respiração. Também é uma forma de nos concentrar, mas quando tocamos diretamente a aflição, a experiência de sabedoria que gera, desse aspecto mágico que se desarma, também é muito bom, é muito direto. Então, é uma experiência boa. É importante usar essa meditação, e não somente para as aflições do dia, mas senta e medita e conecta com uma aflição. Tem aflições coletivas, aflições... Tem aflições que não são nem dessa vida, que são tão profundas e internas, que também surgem, e aflições antigas, e muitas coisas surgem, e essas muitas coisas é essa limpeza do inconsciente, é essa liberação é
concluir as nossas histórias que estão mal resolvidas no nosso interior. Liberar essas histórias de dentro de nós. Então, é uma meditação muito boa e deve ser desenvolvida. Agora, Mingyur também diz, ele sugere sempre que sejamos criativos, que a meditação não é algo aborrecido ou entediante, é algo vivo e dinâmico, que cada vez que sentemos para meditar, que ao momento que nós sentamos, sentir, intuir o que nesse momento está mais em harmonia com o que queremos, ou seja, que tipo de meditação, escolher a meditação. Queremos meditar com música? Queremos meditar com olhos abertos? Ou seja, esse aspecto consciente onde perguntamos o que eu quero. Isso é muito colocado no budismo, né? A importância sempre de saber o que queremos. O budismo trabalha sempre com muita disciplina e muito treino. Quando vamos a cantar um mantra no Japamala, é sempre colocado quantas voltas vou dar. Eu não vou dar as voltas que eu quero como eu sinto. Eu vou dar uma volta, eu vou dar 2 voltas, eu vou dar 5 voltas. Esse aspecto da disciplina, ele é muito importante no treinar o nosso ego, que é o imperador, que se acha o rei, para que ele seja um servente, um servidor. Então, o ego, a personalidade, o corpo, a nossa vida, o nosso karma, está para servir a consciência desperta. Então, a consciência desperta é esse aspecto lúcido, consciente. O que eu quero? Sempre é assim. Em primeiro lugar, o que eu quero? Agora vamos a colocar o que eu preciso. Junta causas e condições e manifesta. Mas esse primeiro momento do que eu quero é muito importante. E agora, nessa etapa do treino, Mingyur, ele nos coloca e nos sugere para que sejamos conscientes de como quero meditar hoje. Hoje eu quero meditar com uma música. Hoje eu vou meditar nas emoções aflitas. Não, hoje eu quero meditar no pensamento. Ou seja, que escolhemos, e cada dia escolher uma meditação diferente e começar a treinar a mente. O treino da mente é mais parecido com amadurecimento. A vivência que nos produz o exercício, ele provoca uma sabedoria, uma vivência de sabedoria, então um amadurecimento. Então, através de vários ângulos, vamos amadurecendo a consciência. Então, esse é o sentido. Então, agora a gente vai ficar umas 2, 3 semanas meditando cada dia em um suporte diferente, sendo conscientes do que eu quero. Eu quero meditar em que apoio? Eu quero meditar no corpo, quero meditar na respiração, quero meditar nas emoções aflitas, no pensamento. E seja dinâmico, não seja assim todos os dias iguais. E assim experimenta qual é a diferença, e tudo isso vai gerar como resultado uma grande flexibilidade, uma grande maleabilidade, que eles falam. A mente fica maleável. Significa que existe uma consciência dirigindo a nossa mente. Já não é uma mente que vamos de trás dela. Já somos nós quem vamos dirigindo ela. Então, o nosso ego, a nossa mente comum, ela vai ficando mais flexível, não vai ficando tão resistente com as suas imposições. Vamos tomando o controle da nossa mente. A consciência, o ser consciente, é quem vai dirigindo a nossa vida. Então, esse é o sentido dessa meditação e desse amadurecimento. Entenderam? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok? Então, muito bom. Então, bem dedicado ao nosso mérito, nossa sabedoria, que seja uma boa causa de felicidade a todos. E nos vemos daqui a pouco com o caminho do Bodhisattva. Para terminar, hoje concluímos o capítulo do esforço alegre, do entusiasmo. Gratidão, até daqui a pouco. Gratidão.